Olá, pessoal. Então, dando continuidade aqui ao nosso curso de Mecânica Geral, a gente vai hoje continuar discutindo a questão de gravitação, e nessa questão, né, a gente vai dar continuidade ao que a gente veio falando na aula passada, sendo que na aula passada a gente começou falando das medidas da constante gravitacional, né, o experimento aí da balança de torção de Cavendish. E depois a gente tratou daquele probleminha de uma casca esférica, né? A gente tinha uma esferinha de raio B e uma outra esferinha de raio A logo em cima, né? E a gente calculou o potencial e o campo gravitacional em qualquer posição aqui nesse sistema, né? Na aula de hoje, a gente vai ver, então, um método um pouquinho diferente para calcular o campo gravitacional em sistemas que possuem uma simetria, né? A gente vai, então, discutir o fluxo de campo gravitacional e, no final, a gente vai chegar na equação de Poisson, né? E a gente vai ver que, usando esse método, ele pode facilitar bastante quando, principalmente, estamos falando de problemas com simetria esférica. Tá bem? Então, pessoal, para discutir a equação de Poisson, eu quero começar, né, assumindo que eu tenho uma massinha M pontiforme, né, como antes a gente já havia feito, né? Então eu tenho uma massinha M pontiforme, e eu vou desenhar em volta dessa massinha M uma superfície fechada, cujo formato é um formato qualquer. Mas é importante que a superfície seja fechada e englobe a massa M. Então tem uma superfície fechada, e essa superfície fechada S, tá? Vou chamar de superfície S. Ela engloba a massa M, e a partir disso, eu vou definir o fluxo gravitacional que emana da massa M e passa pela superfície como sendo o φm, né? Eu estou chamando esse φzão de fluxo gravitacional, devido à massa M, é uma integral na superfície S de n escalar g dA, onde o n nada mais é do que o vetor normal à superfície em cada ponto. Então, nesse ponto aqui, né, se você olhar, a superfície está fazendo um ângulo normal com esse vetor n chapéu. Tá? É um versor, né, um vetor unitário, que está apontando na direção normal à superfície em cada ponto. E eu também sei que, para uma carga, uma massa pontual, uma massa pontiforme, eu tenho que o campo gravitacional, né, o vetor campo gravitacional é menos g em sobre o módulo de r ao quadrado r chapéu, onde o vetor r é o vetor que liga o ponto onde eu estou medindo e a massinha m, de modo que o vetor campo gravitacional está apontando na direção de m, como está mostrado aqui em verde. Tá? Consequentemente, o versor r chapéu é esse versorzinho em azul aqui. Tá bem? Portanto, pessoal, se eu reescrevo esse fluxo gravitacional, eu posso colocar menos Gm integral em S de 1 sobre R quadrado, onde esse R quadrado aqui é o mesmo desse, tá? N chapéu escalar R chapéu. E se eu digo para vocês que tem um ângulo θ entre esses dois vetores, né? Tá aqui. Eu posso, então, escrever aqui N chapéu escalar R chapéu, como isso e isso são versores unitários, um produto escalar, o outro nada mais é do que cosseno do ângulo θ entre eles. Então, essa integral fica simplesmente integral numa superfície fechada de cosseno de θ sobre R ao quadrado dA. Agora, quem fez um curso de cálculo 2, lembra que essa integral aqui é a própria definição de ângulo sólido, o d ômega, né? Ou seja, a integral de d ômega numa superfície fechada nada mais é do que 4π, né? A integral numa superfície fechada do ângulo sólido d ômega nada mais é do que 4π. Portanto, o fluxo de campo gravitacional que passa através dessa superfície fechada S nada mais é do que menos 4π
vezes G, a constante gravitacional, vezes a massa englobada, a massa M. Mas, voltando aqui um pouquinho, quando eu falo para vocês que essa integral dá 4π, pode ser que vocês não estejam convencidos. Para tentar convencê-los, eu vou fazer o cálculo do ângulo sólido numa superfície esférica. Tá? Lógico que é um exemplo mais simples, mas mostra para vocês que realmente esse é o valor. Então, se eu pego essa massinha pontiforme e desenho em torno dela uma superfície esférica, tá? Eu vou ter, então, uma massinha M e uma esfera em volta dela. Tá? Então, a superfície fechada que eu tenho englobando essa massinha é uma esfera. Então, eu coloquei a massinha no centro da esfera. Tá? Nessa superfície, pessoal, eu vou ter, então, que o vetor N de chapéu, ele é paralelo ao vetor R chapéu. Concordam? Porque em cada ponto aqui da superfície, o N chapéu, ele é perpendicular, ele é perpendicular aqui à superfície. Então, ele é paralelo ao R chapéu. Ou seja, eu tenho o N chapéu aqui, eu tenho o vetor gravidade aqui, né, o vetor campo gravitacional para baixo aqui, e o R chapéu para cá. Ou seja, R chapéu e N chapéu são sempre paralelos numa superfície esférica. Sendo assim, essa integral nada mais é do que uma integral de 1 sobre R quadrado dA, porque N escalar R chapéu dá 1. Agora, o dA para uma superfície esférica nada mais é do que R quadrado seno de θ de θ de φ. Ou seja, essa integral fica integral de 0 a π, integral de 0 a 2π, de R ao quadrado seno ao quadrado, seno de θ de φ de θ. Agora, esse 2R ao quadrado eu posso cancelar. E agora fica fácil, né? Porque, olha, integral de dφ, como não tem nenhuma função de φ aqui, fica 2π. Integral de seno de θ de θ dá menos cosseno de θ, avaliado entre π e 0, dá 2. Então, 2 vezes 2π. Obviamente, isso daí dá 4π. Ou seja, o φm nada mais é do que menos 4π Gm. Tá bem? Tá legal, pessoal? Bem, então, eu fiz isso para a superfície esférica. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha lá nas minhas notas de aula, onde eu fiz também para uma superfície cilíndrica, tá? Eu coloquei a massinha M aqui no centro do cilindro, desenhei uma superfície cilíndrica e provei para vocês que o φ de M é igual a 4πg, menos 4πg, tá? Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha também para a superfície cilíndrica. E, na verdade, isso aí dá para você provar para qualquer tipo de superfície fechada. Tá bem? Bom, dito isso, o que acontece, então, se eu tenho mais do que uma massa? Né? Então, vamos supor que eu tenho, ao invés de ter uma massinha M, eu tenho uma coleção de massinhas M. Né? Então, eu tenho M1, M2, M3, M4, M5. Tá? Daí agora eu vou desenhar uma superfície fechada, como eu já tinha feito antes, mas que eu vou englobar algumas dessas massas, não quero englobar todas. Então perceba que eu deixei o M4 para fora. Tá? Eu peguei M1, M2, M3 e M5. Tá? Se eu quiser calcular o fluxo gravitacional através da superfície S, eu preciso fazer simplesmente, então, o fluxo gravitacional seria menos 4πg, ao invés de a gente colocar massa M, seria a somatória das massas. Mas percebam que não vou somar todas as massas, vou somar apenas as massas que estão englobadas pela superfície S. Ou seja, vai ser menos 4πg, M1 mais M2 mais M3 mais M5. Perceba que o M4 aqui, olha, ele não entra. Por que ele não entra? Porque o fluxo, devido ao M4, ele é nulo na superfície S. Por quê? Porque, veja, vou fazer aqui de verde. De verdinho. Perceba o seguinte,
que eu tenho um campo gravitacional vindo aqui, certo? Então, quer dizer, todo campo que entra por aqui, na minha superfície S, sai por aqui. Ou seja, tudo que entra nela, sai dela. Ou seja, o fluxo através dela é nulo. Tá? O fluxo através dessa superfície acaba sendo nulo devido à massa M4, porque ela não está englobada pela superfície. Tá legal? Agora, se ao invés de eu usar algumas massinhas discretas, se eu usar uma distribuição contínua de massas, ou seja, deixa eu apagar aqui um pouquinho. Se ao invés de eu ter M1, M2 até M5 aqui, se eu tivesse alguma coisa com um formato qualquer aqui dentro, uma distribuição qualquer de massas. Então, basta que eu transforme essa somatória numa integral e o fluxo através da superfície S é igual a integral em S de n chapéu escalar G dA, que vai ser igual a menos 4πg, a integral no volume de ρ dV. Percebam que é integral no volume englobado pela superfície S, tá, pessoal? O volume que eu vou usar nessa integral é todo esse volume aqui, ó. Tá? É o volume englobado pela superfície S. Todavia, como? Por exemplo, vamos imaginar que eu só tenho essa massa que eu desenhei aqui de vermelho. Obviamente que a densidade ρ aqui é zero. Só tenho ρ diferente de zero, aonde eu tenho massa. Então, acaba que, no final das contas, a integral se dá no volume total da massa. Tá? Agora, se porventura, vamos apagar aqui, se porventura, a massa que eu estou usando, seja essa daqui, olha, tá? Note que o volume que eu vou usar na minha integral vai ser daqui. Perceba? Note que esse volume que eu vou pintar aqui de azul claro, ele não entra na integral, tá? Porque ele não está englobado pela superfície S. Então, isso é importante a gente manter em mente. Tá bem? Tá legal? E daí, agora a gente já pode pegar essa relação que envolve fluxo do campo gravitacional através de uma superfície S e a densidade e a massa englobada por ela, né? Agora que a gente já tem essa relação, que é a integral de n escalar g dA é igual a menos 4πg integral de ρ dV, como a gente já tem isso agora, a gente pode ir lá no curso de cálculo, emprestar o teorema do divergente de Gauss, que diz o que para a gente? Ele diz que eu tenho um vetor, a integral de n escalar g dA é igual a integral do divergente de g dV. Ou seja, se eu tenho uma superfície aqui, essa superfície A é fechada de modo que dentro que ela engloba um volume V. Então, se eu tenho um vetor, né, um campo vetorial G aqui, então, se eu tenho a integral de n chapéu escalar G na superfície A, isso aí é igual a integral do divergente de G no volume dV. Tá? Esse é o teorema do divergente de Gauss. Tá bem? Então, veja, o teorema de divergente de Gauss diz isso para a gente. Por outro lado, a gente calculou que essa integral é igual a isso aqui. Isso daí é o resultado aqui de cima. Certo? Mas agora, eu vou pegar esses dois termos em vermelho aqui. Perceba. Pelos cálculos do fluxo gravitacional, eu cheguei que a integral
de n escalar g dA é igual a menos 4πg integral do volume de ρ dV. Pelo teorema de Gauss, eu cheguei que essa mesma integral é a integral do divergente de g dV. Agora, uma coisa importante é você notar que ambas integrais é no mesmo volume. Ambas envolvem o mesmo volume, tá? Que é um volume englobado pela superfície S. Agora, eu havia feito aqui, né? Eu desenhei, só para exemplificar. Opa, ficou meio estranho aqui. Eu desenhei só para exemplificar essa superfície S, tá bom? Agora, se eu desenho, imagine que a massa esteja aqui, tá? Agora, se eu desenho uma outra superfície S, por exemplo, essa estrelinha aqui. Ou então, se eu desenho uma outra superfície S, aproveitando que estamos chegando perto dos namorados, um coraçãozinho. Opa, fechado, né? Fechado. Tá bem? Qualquer superfície S que eu faça em volta dessa massa, isso aqui tem que valer. Tá? Ou seja, essa integral tem que ser igual a essa. Portanto, o único jeito disso ser verdade é se os integrandos forem idênticos. Ou seja, se o divergente de G for igual a menos 4π G vezes ρ de R. Tá bem? Então, esse resultado vem da lei do divergente de Gauss. Agora, se eu lembro como que eu escrevo G, o G é igual a menos o gradiente do potencial φ. Então, eu posso reescrever essa equação como o divergente de G é igual a menos o divergente do gradiente de φ, que é menos o laplaciano de φ, que é igual a menos 4πg ρ. Portanto, eu tenho que o laplaciano de φ é igual a 4πg ρ. Tá bem? E essa é a equação que eu chamo de equação de Poisson, e ela é bastante útil, né, quando a gente vai trabalhar com problemas com uma certa simetria, como, por exemplo, a simetria esférica. Tá? Outra coisa que é bastante importante é essa equação aqui, pessoal. Eu até explicar algumas vezes. Tá? Quando a gente vai tratar problemas com simetria esférica, muitas vezes é muito mais fácil partir dessa equação e o problema sai resolvido bem simples. Legal? Tá, joia? Então, para continuar, eu quero propor para vocês agora o mesmo problema que a gente resolveu na aula passada, que é considerar uma casca esférica de raio interno B e raio externo A, com massa M uniformemente distribuída, tá? E eu quero calcular o potencial gravitacional e o vetor campo gravitacional em qualquer ponto R dentro ou fora da casca esférica, tá? Então, se a gente lembra, eu tenho a casca esférica, né? Eu tenho um raio B, um raio A externo, um raio B interno. Eu quero calcular o campo gravitacional e o potencial gravitacional em qualquer ponto do espaço, tá? Eu começo por um ponto R aqui fora, tá? Só que eu não quero fazer todas aquelas contas que a gente já fez na aula passada. Eu quero usar agora o que eu aprendi aí de fluxo gravitacional, usando o teorema do divergente de Gauss, etc. Para isso, né, se a gente começa por um ponto fora da casca, o que eu preciso fazer é o seguinte: imagina, o ponto está aqui, eu desenho em vermelho. Eu preciso traçar uma superfície, tá, que passe por esse ponto. Vamos traçar uma superfície de Gauss. Eu traço uma esfera. Tá? Por quê? Porque é muito mais fácil. Se a minha massa é uma distribuição esférica de massas, eu desenho uma esfera. Tá? Essa esfera de raio é rão. E essa esfera que eu desenhei aqui em verde pontilhado. Tá? Então, essa é a minha superfície S. É nela que eu preciso integrar. Tá?
Então, o fluxo do campo gravitacional nessa superfície S nada mais é do que a integral nela de m escalar g dA, e a gente sabe que isso aí é menos 4πg, integral no volume de ρ dV. Tá? Então, agora, pela simetria do problema, aí que está um negócio que fica interessante. Se você olha a simetria do problema, como ele tem uma simetria esférica, a gente sabe que em qualquer ponto aqui, ó, eu vou desenhar esse ponto em azul escuro aqui. Esse ponto aqui, o vetor campo gravitacional está nessa direção radial, pela simetria do problema. Certo? Ele tem uma simetria esférica, portanto, a gente sabe que o G tem na direção radial. Portanto, eu vou falar para vocês que o G é um G, o vetor G é um G que depende do módulo de R na direção R chapéu. E que, na superfície que eu escolhi, o N chapéu nada mais é do que o R chapéu também. Tá bem? Porque eu escolhi uma superfície esférica. Então, se eu pego essa superfície esférica aqui, a superfície S, que é essa superfície verde, nela eu tenho R constante, porque é uma esfera. Tá? O R é constante, portanto, o G, que depende só do módulo do R, também é uma constante. Tá legal? Portanto, essa integral de φ de m é igual a integral em S de n escalar g dA, que é igual a integral de 0 a π, integral de 0 a 2π de g de r ao quadrado seno de θ de φ de θ. Só que agora, esses dois caras são constantes, porque é uma superfície esférica. Ou seja, eu posso tirá-los fora da integral, de modo que fica g de r quadrado, essa integral. Agora, essa integral a gente já sabe quanto é que dá. A gente acabou de resolver uns 10 minutos atrás. Essa integral nada mais é do que 4π. Portanto, o φ de m fica igual a g de r ao quadrado, vezes 4π. Tá bem? Esse é o fluxo que passa pela essa superfície verde que eu desenhei. Agora, eu sei também que isso é igual a menos 4πg integral no volume de ρ dV. Tá? Mas o volume que eu preciso fazer essa integral é esse volume verde que eu desenhei aqui. Ou seja, eu estou integrando nesse volume verde, eu estou integrando toda a massa que está lá dentro. Agora, como esse volume verde engloba toda a casca esférica, obviamente que essa integral é igual a quanto? Essa integral é igual a massa. Por quê? A integral sobre toda a massa que está lá dentro. Toda a massa que está lá dentro é a massa da casca esférica. Portanto, eu tenho que g de r quadrado vezes 4π é igual a menos 4πgm. Eu posso cancelar 4π com 4π, passar esse r quadrado dividindo aqui. Eu tenho, então, que g de r é igual a menos gzão m sobre r quadrado. E, lembrando do meu argumento lá, que o vetor g do campo é gr r chapéu, portanto, o vetor campo gravitacional nada mais é que menos gzão m sobre r quadrado r chapéu. Tá bem? É o mesmo de uma massa pontiforme. É o mesmo que seria se toda essa massa aqui fosse uma massinha pontiforme posta no centro da casca esférica. Bom, agora, para calcular o potencial gravitacional, eu tenho que lembrar que G é igual a menos gradiente de φ. Portanto, o φ é integral de G dr. Então, eu escrevo como menos a integral de G dr, como o G é na direção R chapéu, então G escalar dr é G dr apenas, né? E note que aqui tem um menos que vem daqui e esse tem um menos que vem daqui, tá? Agora, uma coisa importante de notar é que quando eu faço o potencial, eu sempre lembro que o potencial é conhecido a menos de uma constante. E a gente, na última aula, a gente colocou que a gente usa
como sendo o potencial no infinito igual a zero, que é o teorema do namoro à distância que eu falei para vocês na aula passada. Quanto maior a distância, menor a atração, né? Então, quando a distância vai para infinito, a atração vai a zero, portanto, o potencial gravitacional é nulo. Então, como eu estou num ponto externo, eu faço a integral do infinito até esse ponto externo, e eu tomo, então, φ de r menos φ no infinito, que é zero. Portanto, essa integral dá simplesmente menos g e mão sobre r de infinito até r, e nada mais é do que menos g e mão sobre r, que é aquilo que a gente já conhecia, né, na resolução da aula passada, para o ponto externo, a casca esférica. Tá bem? Agora, vamos fazer a mesma conta, mas ao invés de eu estar fora da casca, eu vou estar no meio da casca. Ou seja, eu vou estar num ponto R, exatamente aqui. E, obviamente, o procedimento é o mesmo. Eu vou desenhar uma superfície de Gauss aqui de raio R1, tá? E a integral do fluxo é exatamente a mesma. Por quê? Eu sei que em qualquer ponto dessa superfície de Gauss, o meu vetor G vai ser radial, e o meu N de chapéu também vai ser o vetor unitário na direção radial. Portanto, eu tenho o mesmo resultado que eu tinha antes, né? Eu tenho G de R ao quadrado, 4π. Por outro lado, a integral do lado direito, né, que é a integral de menos 4πg, integral de ρ dv, ela só envolve o volume englobado pela superfície. E o volume englobado pela superfície de Gauss é esse daqui que eu estou pintando de amarelo. Certo? Esse aqui não entra, né, porque ele não está dentro da superfície de Gauss. É a mesma história do M4 lá fora, lá do exemplo anterior. Tá? Ou seja, se eu faço a integral, agora eu vou ter que integrar o φ de 0 a 2π, o θ de 0 a π, e o R vai ser de B a R1, não de B a A. Tá bem? Bom, fazendo essa integral, a integral na parte angular dá 4π, e integral de R quadrado dá R ao cubo sobre 3. Então, R ao cubo sobre 3 avaliado entre R1 e B, fica R1 ao cubo menos B ao cubo sobre 3. Tá, joia? Com isso, pessoal, G de R quadrado 4π é igual a menos 4π ao quadrado, G rho zero, R ao cubo menos B ao cubo sobre 3. Esse quadrado aqui vem porque tem um 4π aqui, vem do fato que φ de n é igual a menos 4πg vezes a integral de ρ dv, né? Então, tem esse 4π, fica 4π ao quadrado. De qualquer forma, eu posso matar esse quadrado com esse 4π, e o G de R fica simplesmente menos 4πg ρ zero, vezes R ao cubo menos B ao cubo sobre 3R ao quadrado, que eu posso reescrever dessa forma, lembrando que G é na direção R vetor, então o vetor campo gravitacional nada mais é do que menos 4π G rho zero, R sobre 3 menos B ao cubo sobre 3R ao quadrado, na direção R chapéu. Tá bem? Veja que o resultado diverge agora um pouco daquilo que a gente estava vendo a questão da massa fora, do ponto fora da esfera. Mas se você olhar na aula passada, você vai ver que o resultado é exatamente igual ao que a gente obteve na aula passada, com aqueles cálculos um pouco mais difíceis. Tá? Bem, agora, para achar o potencial, basta eu integrar esse cara dr, né? Da mesma forma que fizemos para o caso de estar do lado de fora. Só que, perceba que agora eu não vou integrar de infinito até R, eu vou integrar de A até R. Por quê? Porque o meu G de R daqui até o infinito é 1, e aqui dentro da casca é outro. E para
do infinito até o A, eu já fiz a conta. Né? Foi a primeira parte do problema. Então, eu sei qual que é o φ aqui na superfície, porque eu vim do infinito até qualquer ponto aqui fora. E pela continuidade do problema, ou seja, o φ tem que ser uma função contínua. Então, tanto faz se eu chego em A por dentro, como se eu chego em A por fora, o φ tem que ser o mesmo, né? Então, como eu sei que o φ em A eu já fiz é menos G emão sobre A, eu tenho, então, que o φ... Deixa eu apagar um pouco aqui. Eu tenho que o φ em R mais G emão sobre A, que é o φ de A, é igual a integral de A até R de 4πg ρ 0 R sobre 3 menos B ao cubo sobre 3R ao quadrado. Fazendo essa integral, aqui dá R ao quadrado, aqui dá menos 1 sobre R. Então, fazendo essa integral, substituindo em A e R, eu tenho simplesmente esse cara aqui, que é 4πg ρ 0 vezes R ao quadrado sobre 6 mais B ao cubo sobre 3R menos A ao quadrado sobre 6 menos B ao cubo sobre 3A. Portanto, como a massa total é a densidade vezes o volume da casca esférica, né, eu posso substituir essa massa aqui e falar que o meu φ de R é igual a 4πg ρ 0 R ao quadrado sobre 6 mais B ao cubo sobre 3R menos A ao quadrado sobre 6 menos B ao cubo sobre 3A menos 4π ρ 0 G vezes A ao cubo menos B sobre 3A, onde isso daqui nada mais é do que a massa da casca esférica. Tá? Então, se eu faço assim, eu posso pegar agora e olhar essas contas. Aqui fica, veja que aqui tem um termo com A ao quadrado, né, que dá A ao cubo sobre 3A, fica A ao quadrado sobre 3, e aqui dá um menos B ao cubo sobre 3A. Tem aqui menos, menos dá mais, aqui dá mais, menos dá menos, então esse cara cancela com esse menos 4A ao quadrado sobre 6 com menos 4A ao quadrado sobre 3 dá A ao quadrado sobre 2, portanto, essa integral dá simplesmente 4πg ρ 0 vezes R ao quadrado sobre 6 mais B ao cubo sobre 3R menos A ao quadrado sobre 2, que é o mesmo resultado que a gente obteve na aula passada para na região no meio das duas superfícies da casca esférica. Tá bem? E por fim, pessoal, vamos ver o que acontece agora no centro, né, aliás, na parte interna à casca. Ou seja, se o meu R for aqui. O procedimento é, de novo, o mesmo. Eu vou desenhar uma superfície esférica de raio R1. E a parte da integral do fluxo é exatamente a mesma, porque nada muda, certo? O G continua sendo um G de R chapéu, na direção R chapéu, e continua sendo um G que depende da posição R. Então, eu continuo tirando para fora aqui da integral, e essa integral continua me dando G de R, R ao quadrado vezes 4π. Agora, nessa superfície cor-de-rosa que eu desenhei, qual a massa englobada por ela? Qual a massa aqui dentro? Obviamente, a massa aí dentro é zero. Se a massa aí dentro é zero, a integral do volume, a integral de ρ dv dentro do volume englobado por ela é simplesmente zero. Ou seja, eu tenho que G de R, R ao quadrado 4π é igual a zero. Portanto, o G de R aqui dentro, em qualquer ponto dentro da casca esférica, é nulo. Se o G de R é nulo, eu tenho que o potencial é uma constante. Se o potencial é uma constante, eu posso, de novo, apelar para a questão da continuidade
e lembrar que eu conheço o potencial aqui no raio igual a B. Eu acabei de calcular o potencial para a região aqui dentro. Então, eu sei de A até B quanto é que ele é. Então, se eu conheço o φ de B, eu sei que o φ de R é igual ao φ de B para qualquer R aqui dentro da casca esférica. Portanto, o φ de R nada mais é do que 4πg rho zero, B quadrado sobre 6, mais B ao cubo sobre 3B, menos A ao quadrado sobre 2, que não é nada mais, nada menos do que menos 2πg rho zero, A ao quadrado menos B ao quadrado, que é exatamente o resultado que a gente teve na aula passada para a região interna, a casca esférica. Então, pessoal, percebam que a gente obtém o mesmo resultado, pois a física é a mesma. Só que o caminho é totalmente distinto. Tá? Esse caminho ele é bem mais simples, envolve equações mais tranquilas, tá? E muito menos contas, né? Aqui, obviamente, na aula, a gente abriu a conta bastante, foi discutindo cada passinho, então parece longo, mas eu convido vocês a assistirem essa resolução e assistir a resolução da aula passada e comparar. Vocês verão que esse método ele é bem mais simples, principalmente quando você está lidando com problemas de simetria esférica. Tá joia? Tá legal, pessoal? Então, aqui a gente acaba a matéria para P2. Né? O último tema da matéria da P2 é esse daqui. Mas antes de acabar a aula, eu queria discutir com vocês um probleminha interessante, né? Que é comparar a casca esférica versus um anel. Então, até agora, a gente vem discutindo uma casca esférica. Mas e se ao invés de uma casca esférica, a gente olhasse para um anel fino, tá? A gente viu hoje, agora a gente acabou de ver no exemplo, e aí na aula passada a gente também viu que dentro da casca esférica, em qualquer ponto R que você esteja dentro da casca esférica, o campo gravitacional é nulo. Mas se ao invés de eu pegar essa casca esférica, eu pegar um anel e falar que esse anel está no plano XY, a força gravitacional é nula no interior desse anel, em qualquer posição nesse plano? Ou não? Para vocês entenderem melhor, então imagine que eu desenhei um anel. Isso aqui é um anel, tá? Então, o anel externo tem raio A, o interno tem raio B, e aqui é o eixo Z. De modo, então, que aqui eu estou no plano X, Y, aqui é o eixo Z. Tá? Então, o meu anel pertence ao plano XY. Minha pergunta é, se eu colocar uma massinha em qualquer... Vou colocar uma massinha aqui amarela. Em qualquer posição aqui do plano, tá? O campo gravitacional, ou a força gravitacional que essa massinha vai sofrer, é nula, assim como no caso da esfera. Pensem um pouquinho, se quiserem dar uma pausadinha no vídeo, e já volta aí para a nossa discussão. Tá? Então, se você pausou ou não o vídeo, para a gente conseguir responder isso daqui sem conta, tá? Se você quiser fazer com conta bonitinho, tem lá nas notas de aula, as contas abertas bonitinhas, a gente mostra o resultado matematicamente. Mas aqui eu quero, mesmo, é uma discussão um pouco mais qualitativa para a gente entender um pouco o problema, tá? Para isso, vamos pegar e vamos olhar o caso de um anel fino, que é mais fácil. Obviamente que o anel que tem raio interno A e raio interno B e o raio externo A é uma integral desse anel fino de B até A. Mas a gente não precisa se preocupar com isso por enquanto. Vamos pensar só num anel fino de raio R1. Tá? E se eu olhar esse anel de cima, então aqui eu estou olhando, né? Aqui é o centro do anel. Estou falando para vocês que aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Então, estou olhando de cima o anel. Tá? Estou olhando o anel de cima. Tá legal? Então, eu vou colocar uma massinha M a uma distância D do centro e vou colocar, por questão de simplicidade, no eixo X. Tá? Coloquei essa massinha M aqui. Tá? Deixa eu apagar o meu eixo X aqui para não confundir. Tá? Vamos lá. Então, vou desenhar aqui, ó. X, Y.
tá? Então, eu coloquei ela no eixo X, uma distância D do centro do anel. Aí a pergunta para vocês. Obviamente, se eu colocar no centro do anel, pela simetria dá para ver que ela vai ficar, a força aqui resultante é zero, né? Porque esse pedaço vai atrair igual a esse pedaço e assim por diante. Agora, se eu andar um pouquinho para o lado, ela vai ser atraída para esse lado aqui, vai ser atraída para esse lado ou vai ficar parada ali? Essa que é a pergunta, tá? Então, para a gente ver a resposta, o que a gente tem que olhar? Deixa eu limpar aqui para evitar mais confusões. Bem, então vamos começar. Aqui é uma distância D até o centro. Portanto, se eu pego e divido isso daqui em dois hemisférios, vocês concordam comigo que toda a massa que tem aqui em cima tem uma aqui embaixo que essa daqui está puxando a massa para lá, essa aqui está puxando para cá. Então, a componente na vertical se anula, certo? Porque ela é simétrica, certo? Então, se eu pego essa massinha aqui, tem essa daqui, tem essa daqui, e assim por diante, de modo que a componente vertical se anula. Agora, a componente horizontal, a gente precisa olhar, acho que fica mais fácil se a gente olha essa componente horizontal simplesmente num pequeno pedacinho. Para isso, eu vou traçar essas duas retas aqui, tá? E eu vou falar que essa reta faz um ângulo entre elas dθ, pequenininho. Tá? Obviamente, aqui também é o mesmo dθ. Então, dθ aqui, dθ aqui, tá? Esse lado do anel, ele está a uma distância R mais D da massinha. Esse lado do anel está a uma distância R menos D da massinha, certo? Legal. Então, se eu tenho um ângulo dθ dos dois lados, aqui do lado esquerdo, essa quantidade de massa aqui nada mais é do que lambda, onde lambda é a densidade linear de massa, vezes dl. Agora, dl, que é esse comprimento aqui, nada mais é do que o raio dθ. Agora, o raio até a massinha é R mais Dzinho. Então, fica lambda R mais D dθ. Tá bem? Agora, a força que esse pedacinho aqui faz na massinha, ele é menos Gm dm, né, de massa, sobre a distância ao quadrado na direção x chapéu. Ou seja, esse pedacinho está puxando a massa para cá com uma força menos Gm lambda R mais D, dividido por R mais D ao quadrado, dθ x chapéu. Eu posso cancelar esse quadrado aqui. Então, fica menos Gm lambda sobre R mais D, dθ x chapéu. Tá? Isso para esse dθzinho aqui. Para o lado direito, para esse aqui, a massinha é atraída para lá, a massinha está sendo atraída para cá, com uma força, aliás, essa massinha aqui, ó, ela é menor, porque tem, você percebe que ela fica menorzinha aqui, então a massa é lambda R menos D dθ. Isso daqui é o dl, isso tudo é o dm. De modo que a força que esse cara faz é mais, na direção x chapéu, tá? Para cá, G em lambda R menos D, dividido por R menos D ao quadrado, dθ x chapéu. Por quê? Porque a distância entre essa massa e esse cara é R menos D. Se eu cancelo esse cara com esse quadrado, né, fica G em lambda sobre R menos D.
Então, perceba que apesar da massa ser menor à direita, a distância é menor e a distância vai ao quadrado. Então, se eu pego e eu somo a contribuição dessa força com essa força, eu tenho que a força resultante nada mais é do que G em lambda vezes 2D sobre R ao quadrado menos D ao quadrado de θ x chapéu. Ou seja, se eu comparo o que esse pedacinho faz e esse pedacinho faz, eu concluo que tem uma força resultante para a direita. Ou seja, essa massinha vai ser atraída para a direita. Ou seja, a força resultante dentro desse anel não é zero, diferente do que acontece para a casca esférica. Tá? E agora eu convido vocês a pensarem por que disso. O porquê que na esfera é zero e o anel não é zero. Uma dica, pensem do mesmo jeito. Eu desenhei aqui, né? Eu pensei na massa que está atraindo para um lado, a massa está atraindo para o outro. No caso do anel, essa massa é escrito como densidade dl. No caso da casca esférica, essa massinha, ela vai ser uma distribuição superficial, que vai ser sigma vezes r ao quadrado, seno de θ, φ, onde r é a distância até a massa lá dentro. Então, já perceberam a diferença? Aqui tem um r ao quadrado. Então, se fosse o caso que eu estou discutindo aqui, ficaria r mais d ao quadrado sobre r mais d ao quadrado, cancelava na função à esquerda, e à direita seria r menos d ao quadrado, dividido por r menos d ao quadrado, cancelaria também, de modo que a força era idêntica para os dois lados, cancelando. Tá? Então, convido vocês a fazer essas continhas em casa e convencer de que está certo. Tá? Então, aqui foi mais um probleminha meio provocativo, para vocês verem que nem sempre a força é zero no interior de uma distribuição de massas, né? E, então, acho importante a gente olhar isso aí com certo cuidado. Tá legal, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essa última aula, tenham entendido um pouco sobre equação de Poisson e como resolver o problema de gravitação usando esse método um pouquinho mais elegante. Tá joia? Então, na próxima aula, a gente vai começar o nosso último... Aliás, na próxima aula é a P2, mas depois dela a gente vai começar o nossa última parte do curso, que é a cálculo variacional e o princípio de Hamilton, as equações de Lagrange. E, bom, é a parte que eu considero mais interessante do curso, né? Então, espero que vocês aí tenham realmente aproveitado essa aula e estudem para P2. Então, tá legal, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.